Essa aula aqui é para quem já assistiu o primeiro bloco e sabe como é que funciona essa tabela aqui, ó. Se você não sabe como que ela funciona, então assiste lá o primeiro bloco e depois vem para cá. Dando agora uma recapitulaçãozinha, seguinte. Esse esquema aqui você já deve conhecer. Lado esquerdo, contas do ativo. Lado direito, contas do passivo do PL. As contas do lado esquerdo, no caso do ativo aqui, ela cresce de saldo com débito. Logo, ela diminui com crédito. As do lado direito, PL, passivo e PL, elas crescem com crédito, logo diminuem com débito. Tá. E aí, você pode fazer a tradução de uma para outra. Aqui, ó. Ativo é conta do lado esquerdo. Ok, então conta do lado esquerdo aumenta com crédito, ou com débito. Então ativo aumenta de saldo com débito. Aqui, ó. Ativo aumenta de saldo com débito. Ah, mas não estou vendo aqui o que diminui. Não, se não está aqui é porque eu não coloquei, mas podia estar aqui, ó, menos o crédito. E aqui seria menos o débito. Tá, eu acho que você entendeu. Bem, esse desenho aqui eu acho mais fácil de memorizar do que a tabela. Porque com o desenho eu consigo, se eu souber só isso daqui, ó, e saber que só com essa informação eu já consigo construir a tabela. Veja bem, ativo aumenta de saldo com débito. Beleza. Se eu sei isso, eu sei que ele diminui com crédito. O que está do lado contrário é o oposto. Então, passivo, se o ativo aumenta com débito, o passivo vai aumentar com crédito e diminuir com débito. O PL vai funcionar exatamente igual ao passivo. Então, eu consigo construir. Ah, mas tem as retificadoras. As retificadoras, pessoal, vamos colocar aqui uma corzinha vermelha. As retificadoras, como ela funciona de modo oposto ao grupo que ela está, por exemplo, se é uma retificadora do ativo, então ela vai funcionar, ao invés de subir com débito, ela vai crescer de saldo com crédito. Então ela funciona de modo oposto ao grupo que ela está. Retificadora do ativo, então ela vai funcionar do modo oposto às contas do ativo. Retificadora do passivo funciona do modo oposto às contas do passivo. E retificadoras do PL funciona de modo oposto às contas do PL. Então, as contas retificadoras do ativo, elas vão aumentar com crédito. Então, eu posso dizer que as retificadoras do ativo, nesse quesito de aumentar ou diminuir de saldo, elas ficam desse lado. E as retificadoras do passivo e retificadoras do PL ficam do lado esquerdo. Porque essas aqui são as que crescem de saldo com débito e essas aqui são as que crescem de saldo com retificadora do PL. Crescem de saldo com crédito. Bem, eu sei, até aqui nenhuma novidade. Vamos apagar essas retificadoras aqui, porque o foco não é retificadora agora, pessoal. Retificadora merece um capítulo só para elas, tá? Porque ela confunde um pouco para essa questão de ela ser o oposto, mas é bem simples, só que dá um nó na cabeça, principalmente quem está iniciando. Então, vamos focar nessas três aqui. E é o seguinte, aqui é grosso modo, pessoal, eu posso dizer, vou pegar uma cor que eu não usei ainda, vamos ver, sei lá, esse azul aqui, ó, esse aqui. Mas que vai se confundir com o fundo ali, né? Tá, qualquer cor aqui, pessoal, só quero fazer o seguinte. Esse lado direito aqui que você está vendo, onde está o passivo PL, geralmente, ele representam, eu falei, representam as dívidas, né? As dívidas. As dívidas que a empresa tem. E o lado esquerdo representa geralmente as coisas, né? Do modo, mas não é bem assim, a definição não é bem essa. Por enquanto, confie nisso daqui. Olha só. Então, se do lado direito eu tenho as dívidas e do lado esquerdo eu tenho as coisas, o que acontece geralmente é o seguinte: eu pego uma dívida para adquirir uma coisa, não é? Como assim? O movimento é esse daqui, ó. Eu pego uma dívida, com a dívida eu compro uma coisa. Então, eu digo que essa dívida ela é a minha origem, é a minha fonte de dinheiro. Como assim origem e fonte? Igual quando você está trabalhando. Qual que é a tua fonte de dinheiro? É o teu emprego, porque dali que vem o dinheiro. Então, se você pegou empréstimo no banco, ou pegou empréstimo com os sócios, é dali que veio o dinheiro. Então, é uma dívida que você tem com o banco ou com os sócios. Então, essa daqui é a origem, a fonte do recurso. Então, vamos escrever aqui, ó, a origem e fonte. Tá, peraí, para ficar mais claro aqui, ó. Quando eu aumento de saldo, é quando eu pego uma dívida, né? É quando eu estou adquirindo uma nova dívida e por isso eu estou aumentando esse saldo dessa conta aqui. Por exemplo, fornecedor, ou sei lá, empréstimos. Tá. Então, quando eu credito uma conta do passivo ou do PL, é que eu estou fazendo uma nova dívida. Então, eu estou aumentando de saldo. Quando eu aumento de saldo, eu peguei um dinheiro e com esse dinheiro da dívida eu comprei alguma coisa. Então, esse lado direito aqui, que a gente está focando nele, ele é a origem. Então, só que a origem é o seguinte, é quando eu creditar uma conta do passivo ou do PL, ele vai subir de saldo, né? Vai subir de saldo, por aqui, ó. Vai subir de saldo.
O mais e o símbolozinho para cima é a mesma coisa, tá? Então, quando eu creditar uma conta do passivo do PL, ele subiu de saldo. Então, isso daqui eu digo que é minha origem de recurso. Origem ou fonte de recurso. Fonte de... fiquei atrás aqui, mas é um cifrãozinho, tá? Beleza. Então, se eu creditar, acontece isso. E do lado esquerdo, o que acontece? Pessoal, você já sabe que se eu creditei desse lado, do outro eu tenho que debitar. Então, o que vai acontecer aqui quando eu aumento esse lado esquerdo? Quando eu aumentar, vamos fazer aqui de novo. Quando eu aumento, agora eu estou falando aqui do lado esquerdo. Quando eu aumento as contas do ativo, eu aumento elas com débito, né? Beleza. Então, isso daqui é uma aplicação que a gente fala, é um destino. Eu peguei o dinheiro dali e fiz o que com esse dinheiro? Eu apliquei, comprando uma nova coisa. Eu destinei para uma coisa. Então, a gente chama aqui de aplicação. Aplicação ou destino. Destino de recurso, dinheiro. Tá, e o contrário não pode acontecer? Você pode estar se perguntando. Sim, pode acontecer. Você pode muito bem fazer esse caminho aqui, ó. Creditar uma conta do ativo e debitar uma conta do passivo. Quando você faz isso, vou colocar agora de outra cor aqui para não confundir com isso. Ó, quando você credita uma conta do ativo, o saldo dela acontece o quê? Ele diminui. Então, põe para baixo. Quando eu diminuo o saldo de uma conta do ativo, isso se torna uma origem, pessoal. Origem, mas como assim? Origem, fonte. Agora, para você entender, antes de eu continuar. Pensa uma situação, então, vamos imaginar agora uma situação em que isso acontece, ó. Em que eu credito uma conta do ativo e eu debito uma conta do passivo ou do PL, né? Então vamos debitar aqui uma conta do passivo. Vamos fazer o seguinte, se eu debitar uma conta do passivo, o saldo vai diminuir. Então aqui vamos diminuir uma conta do passivo ou do PL. Vamos diminuir, eu diminuo com débito, né? Então isso aqui é uma aplicação. O destino. Tá, agora vamos entender uma situação. Um exemplo. Então, olha só, o exemplo que eu vou dar é o seguinte. Vem aqui embaixo, escrever isso aqui, ó. Fazer uma compra à vista de estoque você já sabe. Você debita estoque, que é uma conta do ativo, o saldo dessa conta sobe. Você acredita fornecedor, que é uma conta do passivo, o saldo dessa conta, diminui não, sobe. Meio que você está atento aí, você reparou isso também, né? Sobe. Beleza. Isso daqui é uma compra à vista de estoque, você já sabe. Agora, repara uma coisa. Uma conta do ativo, quando o saldo de uma conta do ativo subiu, o que aconteceu? Olha aqui, ó. Conta do ativo, subiu. Então, esse aqui, ó. Você debitou, né? Debitou, subiu. Então, isso é uma aplicação, destino. Você pode escrever aqui, ó, aplicação. Aplicação. Tá. E agora, aqui, ó. Conta fornecedor, o saldo é uma conta do passivo. Conta do passivo, quando ela sobe, ela foi creditada. Conta do passivo. Cadê passivo? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Subiu, foi creditada. Isso é uma origem. Então, você escreve aqui, ó, origem. Assim que identifica. Agora, vamos então para um próximo exemplo aqui, ó, que você vai aprender uma coisa. Você já sabe, então, como é que você compra estoque e fica ali... pô, pessoal, tudo errado aqui, não é à vista. Isso aqui é a prazo, né? Desculpa, pessoal. Isso aqui é a prazo. Quando destaque aqui, ó, a prazo. Por isso que às vezes é bom você alongar o vídeo um pouquinho, não pausar bem na hora que você identifica um erro, senão você fica com aquele erro na cabeça e não avança. Mas tá, mas é o seguinte, só que a prazo. Tá. Agora, vamos ver agora o que você faz quando você paga esse bendito desse fornecedor. Você ficou devendo ele aqui, ó. E agora, como é que você elimina essa dívida? Bem, no estoque, você já não vai mexer, porque a tua dívida é com o fornecedor só. Então vai envolver um dinheiro teu, você vai pagar para o fornecedor. Então vai envolver o quê? Vamos supor que você vai pagar em dinheiro. Vai envolver a conta caixa, vai sair dinheiro de caixa. Como é que você indica que sai dinheiro de uma conta do ativo? Você acredita. Então você acredita a conta caixa, porque acredita a caixa. Em que valor? No valor que você está devendo ele, né? Tá, beleza. E conta caixa é conta do ativo. E o que acontece quando você faz isso? O saldo aumenta ou diminui o saldo da conta caixa? Bem, se você está pagando, vai diminuir, você vai ter menos dinheiro em caixa. Então, coloca aqui, ó, diminui o saldo. Tá, e qual outra coisa que você faz?
Se eu paguei o fornecedor, a minha dívida com o fornecedor vai diminuir, porque eu estou pagando ele. Então, é isso mesmo. Você vem aqui. Eu tô meio perdido com esse negócio, vocês estão vendo, né? Mas tudo bem, tá aqui, ó. Vou pegar um laranjinha aqui. Tá, você debita a conta fornecedor. Fornecedor é a conta do passivo. E daí, o que vai acontecer? O saldo dessa conta agora vai diminuir, porque você está pagando a dívida. Então, a dívida com ele vai diminuir. Repara que quando você contrai a dívida, o saldo aumenta, você acredita. Agora que você está pagando ele, o saldo diminui, você debita. Beleza, e agora qual que é a origem e qual que é a aplicação aqui? Vamos lá, conta do passivo que diminuiu de saldo. Vamos ver o que é. Conta do passivo aumentou de saldo, não é isso? Conta do passivo diminuiu de saldo, é uma aplicação. Então, a gente pode escrever aqui, ó, aplicação. Aqui, ó, aplicação. Ops, isso aqui não, aplicação. Tá, e a conta do ativo que diminuiu de saldo. Aqui, ó. Conta do ativo que diminuiu de saldo. Conta do ativo diminuiu de saldo. É origem. Então, a origem vem para cá, origem. E o que a gente pode entender disso por enquanto? Vamos lá. Primeiro, o que é importante entender é o seguinte, ó, vamos lá, vamos voltar aqui para a compra a prazo de estoque. Quando eu comprei a prazo de estoque, eu ganhei estoque. Então o estoque foi aquilo que eu apliquei, foi a coisa que eu ganhei, né? Lembra aqui no esquema que eu falei aqui, ó? Foi a coisa cresceu, eu não tinha estoque, ela cresceu. Então eu debitei ali uma conta do ativo, aqui, ó. Eu debitei uma conta do ativo. E em contrapartida, a minha dívida com o fornecedor aumentou. Então a minha origem dessa compra de estoque não foi caixa, foi uma dívida com o fornecedor. Então tá aqui, ó, origem foi a dívida com o fornecedor. Você tem que entender isso. A origem do dinheiro qual que foi? Foi a dívida. E o que você fez com esse dinheiro? Eu comprei estoque. Então é isso, tá aqui a origem, da onde que veio o dinheiro e para onde que ele foi para estoque. E aqui quando você paga, como é que você interpreta isso? Mesma coisa. Vamos pensar na origem primeiro. O caixa, ele diminuiu. Então, a origem do dinheiro foi o teu caixa. Por isso que você diminuiu o caixa. Então, saiu o dinheiro do teu caixa para você aplicar esse negócio. Aí você aplicou em quê? Você aplicou na dívida, você diminuiu a dívida. Então, nesse caso, o fornecedor agora, como você debitou, ele virou aplicação. Agora, pessoal, o raciocínio final aqui, ó. É claro que aqui foram 2 exemplos só que eu tenho para vocês, mas os 2 exemplos, todo exemplo que você fizer vai seguir a mesma coisa. Se você reparar, ó, sempre que eu debito, é uma aplicação. Sempre que eu credito, é uma origem. Sempre que eu credito, é uma origem. Quando eu debito, é uma aplicação. Então, isso daí é uma regra, pessoal. Os débitos, quer ver? Sempre que eu debitar, aqui, ó, debitar, ele vai ser igual a uma aplicação. Ou um destino do recurso. Você usou o recurso para isso. E sempre que eu credito, por aqui, um credito. Sempre que eu creditar, isso aqui vai ser uma origem de recurso. É dali que veio o dinheiro, ou o recurso, origem. Dito isso, isso daqui, na verdade, esse que todo débito é uma aplicação e todo crédito é uma origem, isso dá base ali das partidas dobradas. Que você já deve ter ouvido falar, mas vamos lá. Partida dobrada é uma coisa que a gente vai construindo com calma aqui. Mas basicamente ele quer dizer isso aqui, ó, que o somatório dos débitos, ou seja, se eu somar todo o débito que eu fiz aqui, fiz esse débito, como é que a gente não colocou valor, mas o valor, se tivesse valor aqui ia ser igual, né? Esse valor que fosse 10, aqui seria 10, se aqui fosse 30, aqui seria 30. Então o somatório de débitos vai ser igual ao somatório de crédito. Ao somatório de crédito. Então, essa é uma regra que você tem que observar sempre, porque se você estiver fazendo aqui, ó, pagou o fornecedor, aí você colocou 30 aqui, 20 aqui, tá faltando 10. Algum lugar tá faltando, porque você debitou 30, creditou 10, você tá faltando você creditar mais 10 em algum lugar, entendeu? Bem, acho que por hora já alonguei demais a aula, vamos fazer uns exercícios aí e a gente continua na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, pode mandar. Valeu, pessoal!